A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querido aluno, com muita satisfação e agradecimento a Deus, que estamos aqui para mais uma gravação dessa videoaula, esse trabalho do CAPED, que tem por objetivo trazer subsídio e conteúdo para que você, professor, possa ter material para preparar uma boa e excelente aula, né? Hoje estudaremos a lição de número 6, a comunicação na família, e para tecer comentários, ideias, opiniões sobre cada ponto, temos a honra de ter aqui o irmão Fábio, pastor Fábio, comentarista da lição, e o irmão Walter também, que já gravamos outros subsídios juntos. E a início quero fazer aqui a leitura do texto-chave e depois da leitura bíblica. O texto-chave encontra-se em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A leitura bíblica, Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Para refletir, o comentarista, pastor Fábio, colocou aqui 3 frases que não devem, que sempre devem fazer parte do nosso repertório familiar. Eu estava errado, por favor me perdoe e amo você. Vivemos a era digital, a era online, e pode soar até estranho, mas nesta era onde as pessoas estão conectadas, onde as pessoas estão online, conversar entre família é uma arte, né? Muitos lares, por não colocar regras e não determinar horários quanto ao uso da internet e de outras mídias sociais, não conseguem abrir espaço para o diálogo. E aí vem um pensamento de um autor sobre família que ele diz, abre aspas, no lar desregrado, quem conseguir a proeza de abrir espaço para o diálogo é um herói, pois consegue a arte de anular durante alguns minutos as forças das redes sociais. Fecha aspas. Atualmente as pessoas estão extremamente agitadas, estão extremamente atarefadas, o mundo inteiro parece estar assim. E a pergunta, a grande questão é, e a comunicação entre família, ou a comunicação na família, como está? Conforme aqui o nosso comentarista, a comunicação ela tem diversos níveis. E neste momento, já saudando e tecendo seus comentários, gostaria de escutar o pastor Fábio falando sobre esse primeiro ponto, né? O diálogo superficial. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui com vocês, meus queridos. É uma satisfação dividir esse diálogo, essa conversa entre nós aqui sobre um tema que para mim é um dos mais importantes da revista. Por que é um dos mais importantes da revista? Justamente porque 50% dos problemas que as famílias vivem, se eles tivessem um nível de diálogo satisfatório, eles conseguiriam chegar num caminho de acordo e de resolução dos seus problemas. E aprofundar esse nível de diálogo justamente vai ser um caminho para que a vida e o relacionamento em família possam ser cada vez melhores dentro do seu lar. E esse tópico que fala sobre a comunicação superficial ou o diálogo superficial trata justamente de uma grande parcela das famílias onde eles não conseguem ter um diálogo aprofundado. O que estabelece um diálogo superficial? É justamente quando as pessoas não conseguem expressar de fato o juízo de valor ou colocar sua opinião a respeito de alguma coisa, porque na sua mente ela talvez possa se comprometer com aquilo que está dizendo, ou pode se expor em relação ao que está dentro de si, e muitas vezes
essa dificuldade em expor, em dar juízo de valor e emitir a sua opinião, é porque existe um receio, um medo de como é que ele vai ser enxergado dentro da família, pelo cônjuge, pelos filhos ou pelos pais e vice-versa, né? Então, quando uma família tem um diálogo em nível superficial, é justamente quando, no máximo, se trata a respeito de um boa tarde, um bom dia, um bom trabalho, vai com Deus, né? Hoje está chovendo, leva o guarda-chuva. Então, esse tipo de diálogo, infelizmente, é um diálogo muito superficial e, com certeza, essa família é uma família que possui problemas, não conseguem resolver e não conseguem expor, na verdade, o que estão sentindo ou não conseguem apresentar aquilo que estão passando. E, no geral, os problemas estão ali presentes e eles não têm a menor ideia de como iniciar a tratativa desses problemas, né? Uma forma de avançar para um nível maior, um nível de comprometimento, um nível de um diálogo que realmente seja aberto e abençoador para a família, de fato, você estar em volta da mesa, você ter um momento como sempre se fez, né, para que o diálogo aconteça, e as pessoas têm perdido isso justamente pelo que você colocou, querido, de estar só nas mídias sociais, no celular, nos tablets, nas televisões, etc, né? E falta esse momento em família juntos, no momento da refeição, ou do almoço, do café da manhã, ou do jantar, teriam momentos de estarem juntos e iniciarem esse processo de diálogo cada vez mais presente dentro da família. Irmão Walter, o que o irmão também tem a nos acrescentar sobre esse tópico, sobre os diálogos superficial dentro daí do que o pastor Fábio colocou? Pai do Senhor, irmão Sérgio, Pai do Senhor, pastor Fábio, Pai do Senhor, os irmãos que nos acompanham, que estão aí preparando as suas aulas. Falar de comunicação, e eu quero dar continuidade ao que o pastor Fábio estava falando, ele como comentarista da lição, ele dizer que esse aqui é um dos temas principais do trimestre. E por que é um dos temas principais? É porque a comunicação, ela é a expressão da essência do ser humano. Então, o ser humano, ele se torna íntegro, ou seja, total, dentro da comunicação. Então, a comunicação, ela é a chave para essa completude do ser humano. E quando os estudiosos da comunicação vai falar sobre isso, eu acho muito interessante, porque eles colocam como uma das coisas mais difíceis que existem, porque elas tocam em essência do ser humano. Então, o pastor Fábio começou a falar sobre essa questão do que ele chama aqui na lição também de diálogo superficial. E na verdade, quando ele fala ali que, olha, às vezes as pessoas não conseguem avançar nessa comunicação, não conseguem porque comunicação, Sérgio, ela é comunhão. O sinônimo de comunicação é comunhão. Então, você só consegue comunicar em um ambiente que você tenha comunhão. Então, o grande diagnóstico, o grande problema que a gente percebe quando a gente diz que há problemas de comunicação dentro do seio da família cristã, é porque nós estamos diagnosticando um problema de comunhão dentro das famílias. Então, quando a gente diz assim, olha, tem diálogo superficial, e aqui o pastor Fábio coloca, por uma questão didática, ele vai chamar de diálogo, mas se a gente for pegar o significado de diálogo, na verdade, nessa família não há diálogo ainda. Não só na família, mas isso aqui você pode levar para a corporação. As empresas, elas estão investindo em comunicação porque elas estão percebendo que não se comunicar significa o fracasso delas. Então a gente fala de erro de comunicação, a gente fala de falha de comunicação, a gente fala, olha, isso aí faltou comunicação, aconteceu porque nós não nos comunicamos bem. Na verdade, comunicar é a chave
do ser humano se completar. Então, a família ou o ambiente em que a comunicação não acontece, naturalmente vai trazer perdas. Então, você vai ter perdas ali, porque as pessoas não estão se completando naquele ambiente. Então, assim, o professor que está preparando a sua aula, eu acredito que aqui como subsídio, acho que os irmãos precisam pensar nisso. Levar a igreja, levar os irmãos que vão à escola dominical a pensar sobre a necessidade de investir em comunicação. Investir em comunicação é você investir em comunhão dentro do seu lar. Então, assim, enquanto não houver o espaço, as pessoas dentro da família não perceberem o espaço para ela se expressar, e aqui ela expressar os seus medos, ela expressar seus anseios, ela expressar sua alegria, ela expressar muitas vezes o seu pecado. Enquanto não houver esse espaço de comunhão, não haverá comunicação. E enquanto não houver comunicação, não haverá pessoas completas dentro da família. Então, assim, falar de comunicação dentro da família, no século XXI, é você falar de, olha, a sua casa precisa viver a comunhão. Se você não está conseguindo chegar a esta comunicação, você precisa trabalhar, orar, buscar a Deus para que seja restaurada a comunhão dentro do seu lar. Então nós vamos começar a falar sobre um tema que é essencial para a igreja. É essencial para as famílias. A gente fala que a família, uma família saudável vai gerar uma sociedade saudável, que vai gerar uma igreja saudável. Mas então nós estamos falando aqui de algo que é saúde. Ou o oposto disso, de algo que é doença dentro da família. Então, uma coisa essencial, é um tema, assim, sobremodo íntimo, né? Uma coisa muito particular, porque isso aqui completa a mim. Eu só estou comunicando com vocês porque eu estou sentindo aqui um ambiente onde eu possa expressar minhas ideias, senão eu não viria. Então eu não me comunicaria, porque você comunicar implica você assumir riscos. Toda vez que eu expresso minhas ideias, isso aqui é a teoria da comunicação. Eles falam assim, olha, há um risco muito grande na comunicação. Há um risco quando você fala, porque você tem o risco de não ser compreendido, você tem o risco de ser mal compreendido, você tem o risco de ser julgado, você tem o risco de não ser considerado, como você tem o risco de ser super considerado. Então, o risco da comunicação é muito grande. E por que nós estamos aqui assumindo esse risco? É porque nós consideramos que o risco vale a pena pelo efeito que ele vai produzir. Então, eu assumo o risco, você assume o risco. O pastor Fábio, quando escreve, assume o risco, porque ele diz assim, olha, o objetivo vale a pena o risco que eu estou correndo. E na família, dentro do lar, nós precisamos desenvolver um ambiente onde as pessoas elas assumam o risco delas se comunicarem. Olha, vale a pena eu expressar para o meu pai um medo. Vale a pena eu expressar para minha mãe um namoro que eu estou tendo e que ela não quer. Vale a pena eu expressar para o meu pai um pecado que eu cometi, mas que eu não quero cometer de novo. Vale a pena eu confessar para minha esposa um erro que eu penso, ou uma ideia que eu tenho, ou às vezes até algo que eu formulo a respeito dela, e que ela não sabe. Vale a pena o risco disso, porque o benefício é maior do que o risco. Então nós estamos aqui dentro de um assunto que é extremamente importante. E eu concordo, pastor Fábio. Esse talvez seja o tema principal dessa revista. Talvez seja a aula principal. O interessante de tudo isso que já escutamos até aqui é que Deus, Ele nos criou não para manter esses diálogos superficiais ou apenas relatando fatos, né? De está lindo, hoje faz chover, meu time ganhou, a pregação, como bem colocado aqui. Deus, Ele nos cria para termos uma comunicação mais profunda. Haja vista quando Adão e Eva pecam, Deus sabia o que eles tinham feito. Porém, Deus queria escutar da boca deles, como bem colocou aqui o irmão Walter. Deus queria que
eles exercessem essa exposição de ideias, de julgamentos, externizasse os seus sentimentos. Olha, Deus, eu fiz porque é isso, eu sei que estou errado, né? E é interessante que antes do advento da internet, nós observamos que quando as famílias saíam para se visitar, havia abraços, cumprimentos de boas-vindas. Quando iam até um restaurante, era uma festa ao pedir o cardápio, a família olhar junto. Hoje, quando uma família vai a um restaurante, ou às vezes quando alguém chega em sua casa, a primeira coisa que ela pede, a senha do Wi-Fi. Senta no sofá, se conecta, e ali ela entra naquela frenesi do seu mundo, não socializa-se, não externa o desejo de Deus, que é uma comunicação profunda. E, pastor Fábio, o irmão, enquanto comentarista, quando o irmão coloca aqui que a comunicação na família precisa incluir exposição de ideias, julgamentos, precisa externizar sentimentos, emoções, qual que era o pensamento do irmão? Tem um exemplo bastante claro na minha família. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma adolescente de 13 anos, que é a Nicole. Tenho também a Eduarda, de 7 anos, e o Theo, de 3 anos apenas. E a Nicole, como adolescente, ela tem no seu momento de adolescência a necessidade de se incluir, fazer parte de um grupo, de se incluir na sociedade, de se apresentar como alguém que faz parte. E nessa fase, o adolescente ele começa a expressar as suas ideias, se ele tiver a oportunidade. Se ele não tiver uma abertura dentro do seu lar, se ele não tiver uma abertura dentro da família, ele vai se comunicar fora. Ele vai se comunicar entre os amigos, ele vai se comunicar com quem ele se aproxima, com quem ele conhece. E dentro de casa, a gente promove e luta para promover essa abertura, porque a gente sabe que é justamente nessa fase em que o diálogo ele começa a se apresentar e se aprofundar cada vez mais na vida de uma criança, né? E no caso dela já entrando na adolescência. E nesse momento ela começa a formar juízo de valor, ela começa a formar pensamentos a respeito da vida e ela vai se incluindo socialmente cada vez mais. Ela precisa se apresentar à sociedade. E já faz algum tempo, por causa da sua adolescência, que ela já compartilha conosco, dentro do nosso lar, com a minha esposa, inclusive, o que ela pensa a respeito de alguns temas que, inclusive, são bastante problemáticos na sociedade. Então, ela consegue emitir opinião a respeito de política, ela fala sobre o presidente, sobre o governo, ela consegue falar sobre racismo, ela consegue falar sobre feminismo e ela tem consigo já alguns pensamentos próprios. Agora, se a respeito desses temas ela começa a elaborar um conceito que está fora da Bíblia e ela não se comunica, eu jamais teria a oportunidade de dizer a ela: filho, seu pensamento nesse aspecto ou nesse sentido da vida, de acordo com a Bíblia, ela está equivocado ou ele está certo. Então eu não conseguiria afirmar ou reafirmar o que ela está pensando e eu não conseguiria ao mesmo tempo de tentar corrigi-la no sentido que a Bíblia ou que Deus espera de nós sobre determinados assuntos. Então, quando se fala sobre expor ideias e julgamentos, que o irmão Walter bem colocou, a respeito de correr riscos, se o adolescente, se a criança, se o cônjuge, o marido, a esposa, não conseguirem ter esse espaço dentro da família, vai se guardando muita coisa dentro de si e criando os seus próprios julgamentos, às vezes ainda sem ter uma base real do que aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós somos levados pelos nossos próprios pensamentos e aí o que acontece? Nós perdemos de fato o real sentido das coisas que estão acontecendo e criamos um mundo dentro de nós sem saber de fato se aquilo é real ou se é realmente só pensamentos que passam pela nossa cabeça. E quando falamos sobre expor ideias e julgamentos, é justamente dar esse juízo de valor, né? O que a sociedade o que eu penso a respeito dessa sociedade, o que eu penso a respeito da minha própria família, o que eu penso a respeito de mim próprio, né? E conseguir levar adiante esse tipo de comunicação. Então, ter o espaço, né, de expor ideias e julgamentos, externalizar
sentimentos e emoções, é justamente nesse sentido que eu estava pensando quando eu escrevi esses dois tópicos. Dentro da família, dentro dos relacionamentos. E quando nós falamos de relacionamento, envolve família, envolve amigos, envolve irmãos dentro da igreja. Você conseguir um nível de relacionamento onde você consiga, onde você tem essa liberdade, você se sente livre para você expor aquilo que você pensa, para que você externalize seus sentimentos. É claro que nós não vamos externalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos julgamentos para qualquer pessoa, né? Mas quando a gente tem essa abertura dentro do nosso próprio lar ou entre os amigos dentro da igreja, é um bom demonstrativo ou uma boa visibilidade de que de fato existe já um início de um diálogo mais aprofundado dentro da família, que pode com certeza levar a muitos benefícios dentro do lar. Então é mais ou menos nessa direção quando eu estava pensando no momento em que eu estava escrevendo a respeito desses dois tópicos. Legal, pastor Fábio. Bom, Walter, o pastor Fábio tocou num ponto bem interessante aqui, confiança, né? Confiança. E aqui no último tópico aqui desse ponto 1, uma frase aqui que ele coloca, abre aspas, se precisar se abrir, procure seu pastor, conselheiro de casais, um profissional da saúde ou alguém de sua extrema confiança, fecha aspas. Como trabalhar essa questão da confiança dentro de tudo isso? Porque, pelo que o pastor Fábio colocou, expor sentimentos, emoções, às vezes eu tenho que expor coisas que talvez não sejam bem aceitas, né? E como trabalhar isso? Vamos dizer assim, quebrar a barreira, como o irmão colocou, a barreira da desconfiança. Porque uma coisa que eu observo é que esse contato virtual que nós vivemos, né, trouxe uma frieza preocupante e trouxe uma outra síndrome, a síndrome da desconfiança, do contato pessoal. Às vezes eu confio em expor algo num status, numa mídia social, mas quando eu estou ali com uma pessoa pessoalmente, né, um profissional, seja um psicólogo, um conselheiro, o pastor, o pai, a mãe, o marido, a esposa, que eu deveria me abrir, parece que cria-se uma barreira de desconfiança. Como quebrar essa barreira? Pergunta fácil que você fez. Mas eu vou tentar colocar como que a Bíblia mostra isso para nós, né? Como que a Bíblia diz, e é o texto de Provérbios vai falar sobre isso aqui. Ele diz assim, ó, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Isso aqui é Provérbios 18, 21. Na nova tradução da linguagem de hoje. E o que acontece, Sérgio? Como é que você cria esse espaço? O pastor Fábio começou a falar aqui da Nicole, né? Da sua filha. E como que ele cria o espaço onde ela possa se expressar? Há alguns passos. Eu vou só apresentar aqui para os irmãos, porque eu acredito que seja interessante para esta aula. Esse livro, Para Melhor Compreender-se no Matrimônio, é de Paul Tournier. Paul Tournier, ele viveu numa época em que ainda não tinha toda a influência das mídias sociais. Ele nasce no final do século XIX e vai morrer no século XX. Em 86 ele morre. É um cristão e ele era médico. Criou um método de tratamento de pessoas. E aí ele vai contar uma história. Aqui nesse livro ele fala sobre isso. Um médico cirurgião norte-americano, porque Paul Tournier virou conhecido no meio médico no mundo todo e as pessoas iam até a Suíça para conversar com ele, fazer o tratamento com ele. E ele recebeu esse médico, e aí com o médico lá, ele disse, olha o que aconteceu, o médico,
começou a expor para ele as coisas da vida e aí falou assim, olha, eu tenho um casamento, uma família sólida, um casamento abençoado, só que eu tenho um problema. A minha esposa é nervosa. Aí ele mandou a esposa dele pro psiquiatra amigo dele. E aí, começando a conversar, falou assim, ó, e a minha sogra também ela é nervosa. Aí mandou a sogra para um outro psiquiatra. E aí ele disse, ó, e minha mãe também é nervosa. Aí mandou a mãe dele pro psiquiatra também. E o psiquiatra da esposa dele era amigo dele. Aí, de uns dias depois, o psiquiatra chamou ele lá. E aí, foi por isso que ele foi conversar com o Paul Tournier. Aí, quando chamou ele lá e falou assim, olha, a sua esposa, ela não é nervosa. Tem algum problema com você. Você não está dedicando tempo suficiente para sua esposa. Então, o nervosismo da sua esposa vem de você. Então, quando você diz como criar esse espaço de confiança, então nós precisamos primeiro, antes de criar um espaço de confiança, a primeira coisa que eu, como pai, como esposo, preciso é me conhecer. Quem sou eu? Por que eu não me abro com a minha esposa? Por que as pessoas têm mais facilidade para se abrir com o psicólogo? Ou às vezes com uma colega e não em casa? Porque ela não foi aceita. Ela não se sente, essa pessoa não se sente aceita ali. E quando ela não se sente aceita, como nós começamos a falar que a comunicação completa o ser humano, não é apenas a filha do pastor Fábio, a Nicole, que vai procurar o grupo. Todos nós vamos procurar os grupos. Todos nós precisamos de um lugar onde eu possa ser completo, onde eu me complete. Então, assim, a primeira coisa para ter a confiança é eu me conhecer. E a partir do meu conhecimento, ver onde eu estou fechando as portas para a comunicação com a minha esposa. Onde eu estou fechando as portas para a comunicação com o meu filho. Onde eu estou fechando as portas para a comunicação com os meus amigos, com o meu colega de trabalho. Então, assim, que portas eu estou abrindo ou fechando? Aqui o texto de Provérbios, ele diz assim, ó, que pode salvar ou pode destruir. Então, assim, para criar um ambiente de confiança, primeiro eu tenho que me conhecer. Depois de me conhecer, eu assim, puxa vida, será que não sou eu quem está atrapalhando esse canal de comunicação? Esse ambiente de comunicação? Então, quando eu me conheço, e aí é uma coisa de cada um. Tem pessoas que, assim, que vão partir, por exemplo, dentro de um ambiente que não é aceito, em que ele não tem a confiança para falar. Tem pessoas que vão falar coisas, vão teorizar, vão começar a criticar o mundo todo. Tem pessoas que só critica se está sol, critica se está chuva, critica se está frio. Todo dia tem um problema para ele. Ele não percebeu que o problema está nele. Então, assim, outros vão ser bravos. Tem pessoas que ficam bravos, porque ele não consegue expressar. Então, às vezes, o homem, ele tem muito... Isso aí, nós homens, nós temos muita dificuldade de expressar nossos medos, nossos anseios, nós temos dificuldade. Então, assim, às vezes o homem tem dificuldade de expressar e a mulher fala, nossa, o homem é tão bruto dentro de casa, tão ignorante dentro de casa. Por quê? É a forma que ele tem de dizer assim, olha, eu não estou conseguindo me expor aqui dentro. Às vezes, um outro meio que o homem faz é ficar calado. Nossa, ele é tão calado, não fala nada. Não fala nada, não é porque ele não pensa, não fala nada, não é porque ele não tem sentimentos, não fala nada, não é porque ele não tem ideias. Não fala nada é porque o ambiente não está propício para isso. Às vezes ele está achando, e aí talvez seja uma das gênesis do divórcio, por exemplo, do adultério, às vezes ele vai encontrar numa pessoa menos qualificada a confiança dele se abrir.
Porque no ambiente qualificado da família, ele não encontrou. Então, como que eu vou criar esse ambiente de confiança? Primeiro, eu me conhecendo. Onde eu estou contribuindo para fechar portas para a comunicação dentro do ambiente que eu vivo. E aí, quando eu me conheço, eu começo a olhar diferente para o outro. Puxa vida, então eu não sou perfeito. Então, eu posso ouvir uma ideia do outro que eu não acho correta. Talvez por eu não ser perfeito, essa ideia que eu não acho correta esteja certa. Então eu começo a dar abertura para o outro. Então o primeiro passo, talvez, para esse começo de abertura seja eu me conhecer. Eu entender a mim primeiro. Acredito que seja isso. Para finalizar esse primeiro tópico na minha participação aqui, essa questão de apresentar necessidades pessoais é extremamente relevante dentro do relacionamento do marido e mulher, por exemplo, né? Porque quando nós nos casamos, nós devemos ter um princípio bastante importante, que muita gente se casa para que seja feliz. Para que você quer casar, né? E a gente promove um curso de noivos. E a primeira pergunta que nós fazemos para os noivos é: por que você vai casar? Né? Não tá bom solteiro? Né? E eles dizem: a gente quer casar porque a gente quer ser feliz. Né? E a gente já dá um choque neles dizendo: bom, então vocês já estão começando errado. Né? Então vocês não vão ser felizes. E aí eles já se assustam e falam: bom, por que você na verdade tem que casar? Porque você ama a pessoa que está ao seu lado. Você então deve casar porque você ama. E quem ama quer fazer o quê? Fazer o outro feliz. O apóstolo Paulo ele vai escrever em Coríntios dizendo que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Então você tem que casar para fazê-lo ou fazê-la feliz. Né? E todos nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Pensando nesse aspecto dentro do relacionamento, não só do cônjuge, mas dos filhos e dos pais, quando nós nos preocupamos com aquele que está ao nosso lado, aquele que faz parte da nossa vida, e nós simplesmente damos esta abertura com simples perguntas. Como você está? Né? Quando a gente passa por um tempo juntos, nós, pelo comportamento que as pessoas expressam, sem falar nada, porque o corpo também fala, né? E já não sou eu que inventei isso já é uma discussão do diálogo já de muitos anos, de muitas décadas, né? É perceptível quando alguém está muito feliz ou que está com algum problema, alguma coisa que o incomoda, e às vezes uma simples pergunta: o que você tem? O que está acontecendo? Você consegue iniciar um diálogo demonstrando o seu interesse, o seu amor e a sua preocupação pela pessoa que está dentro do seu lar. E às vezes a resposta é: tá tudo bem, vai passar. Mas não tá tudo bem e não vai passar. E o interesse nosso de justamente se aprofundar nesse diálogo vai criar um ambiente para que a pessoa se sinta confortável. Porque por que as pessoas não expressam os seus julgamentos? Para ela não ser julgada. Por que as pessoas não expressam as suas emoções? Ela não espera, porque ela espera que na sua cabeça ela vai ser reprimida nos seus sentimentos. Então, propiciar o diálogo sem você julgar o seu cônjuge, sem você julgar o seu filho, sem você julgar os seus pais. Na verdade, você vai poder fazer com que eles se sintam, que nós nos sintamos confortáveis em falar a respeito das nossas necessidades. Um ponto que nós vamos tratar na revista mais para frente vai ser sobre, inclusive, a questão do relacionamento sexual ou do ato conjugal, como eu coloco na revista. E existe uma grande necessidade dentro do relacionamento em que as pessoas não se comunicam a respeito disso. Às vezes passam anos infelizes nessa área porque existe um tabu, existe um problema da falta do diálogo também nessa questão da necessidade física, que envolve também uma necessidade emocional da mulher se sentir amada, do homem também se sentir desejado, de como que vai ser prazeroso para ambos dentro desse relacionamento sexual ou dentro do ato conjugal. E muitas vezes as pessoas são infelizes por anos,
Não é por um momento, não é por uma fase, às vezes por décadas, porque simplesmente não se comunicam, com medo de expressar o que estão sentindo ou o que desejam, e aí então se fecham naquela situação que vive e não consegue sair dessa situação porque simplesmente o marido ou a esposa inibem, ou o seu comportamento não faz com que, com que o seu cônjuge se sinta livre para falar a respeito disso. E isso começa desde dentro da casa dos seus pais, quando não há uma abertura, uma conversa a respeito, né? E ontem, inclusive, nós estávamos conversando com um irmão e falando a respeito dos problemas que as crianças já estão sofrendo dentro das escolas em relação a essa questão da sexualidade. E dentro do meu lar, a gente tem uma concepção bíblica a respeito desse ponto, de que nós precisamos ter essa comunicação com os nossos filhos sobre as necessidades que eles vão ter no futuro. E se isso já está sendo apresentado agora, eu não posso permitir com que o mundo ou os amigos da sua idade ou outras pessoas tragam respostas que não sejam as bíblicas. E aí nós também promovemos esse diálogo, esta abertura, para que eles se expressam no que eles estão sentindo a respeito desse tema, e nós conseguimos, de uma maneira didática para a sua própria idade, falar a respeito do que ela precisa, do que eles precisam saber em relação à sexualidade. E necessidades físicas todos nós temos, emocionais todos nós temos, espirituais todos nós temos, né? Por vezes, ao aconselhar alguma família, algum casal, eu ouvi: o meu marido não ora comigo. Mas você já pediu para ele? Algumas vezes, mas parece que quando eu peço, a expressão dele não me favorece. Minha esposa não ora comigo, meus pais não oram comigo, meus filhos não oram comigo. Mas como você tem se apresentado no momento que alguém expressa a sua necessidade? O seu corpo, as suas expressões faciais, as suas caras e bocas, né? Que os adolescentes têm muito. Nós precisamos propiciar essa abertura. Um ponto importante a respeito da comunicação inibidora é a comunicação de cobrança. E isso acontece entre cônjuges e pais e filhos. E como é essa comunicação de cobrança? Por que você não fez aquilo? Por que fez aquilo outro? Já pedi tanto para você fazer isso e você não fez ainda. Então, não existe uma exposição do que está sentindo ou de expectativa. Existe uma comunicação de cobrança. E isso, no geral, acaba inibindo e criando barreiras entre as pessoas dentro da família. Então, quando vai se criar um momento de diálogo, quando vai se criar um ambiente propício, você simplesmente, para que você consiga avançar nessa profundidade do diálogo, se expor. Eu esperava, meu amor, eu esperava, minha querida, eu esperava, meus filhos, que vocês fizessem isso. Mas por que vocês não fizeram? Não fiz por causa disso, disso, disso. Será que você pode fazer então? Não posso, então por favor. Agora, por que você não fez? Esperava que você fizesse, você não fez. De novo você não fez isso aqui? E aí, em algumas situações, as pessoas começam a acrescentar rótulos, né? Você não fez de novo, sabia, você é um desobediente. Então você já começa a classificar o filho como desobediente. Eu sabia que você não ia fazer porque você não me ama. Então você já começa a criar sentimentos dentro de si que não existem, né? E julgar aquele que está ao seu lado sem de fato saber, não, será que não me ama mesmo, né? Ou será que você está só pontuando por causa de uma situação, por causa de algo situacional? Então, o diálogo, para que ele funcione, ele não pode ser um diálogo inibidor e nem de cobrança, né? E nem de críticas ao seu cônjuge. Quando você começa a criticar, você, ao invés de abrir o diálogo, você o fecha. Você cria barreiras entre as pessoas que devem se relacionar. Então, criticar o cônjuge, ou criticar os filhos, rotular as pessoas que estão dentro da sua casa, um diálogo só de cobrança, tudo isso vai fazer com que o ambiente do diálogo desapareça. Então, devemos voltar um pouco, pensar a respeito e dizer, não, eu preciso ter um diálogo de abertura. Eu me exponho daquilo que eu não gostei. Você fez isso por quê? Não, olha, quando você fez isso, me deixou chateado, me deixou triste.
vai criar uma empatia, na verdade, no outro, do que uma situação de defesa. E quando você dialoga criticando, quando você dialoga cobrando, automaticamente as pessoas querem o quê? Se defender, querem se proteger. E quando você simplesmente se expõe daquilo que você está sentindo, daquilo que você esperava, você cria uma situação de empatia. Poxa, é a pessoa que eu amo e eu não estou fazendo coerentemente, não estou fazendo certo. É a pessoa que me ama e eu não estou correspondendo. Então, esse tipo de diálogo, aí sim vai criar uma abertura e não fechar para dentro da família. Okay. Avançando aqui para o nosso último tópico dessa aula, a comunicação na família. Diante de tudo isso, irmão Walter, há uma orientação bíblica para a comunicação? Podemos dizer que há um padrão bíblico de comunicação? E quais são esses padrões? Então, nós temos... A Bíblia às vezes coloca algumas coisas e a gente fica pensando, puxa, o que é isso? Como Provérbios capítulo 15, ele vai falar para nós aqui. Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo. Quão boa é! Então, assim, a palavra a seu tempo. Mas no mesmo capítulo 15 de Provérbios, ele vai falar sobre a pessoa que responde antes de ouvir. Ele diz que a palavra dita ao seu tempo é boa, mas que você não deve falar antes de ouvir. Então, aí é um princípio para a comunicação, que os autores vão colocar. Paul Tournier coloca aqui nesse livro também sobre isso. Antes de para você abrir uma comunicação, você tem que estar aberto a ouvir. E aí ele diz, não é só ouvir, mas ouvir, e aí ele coloca assim, longa e muito atentamente. Só que esse, irmão Sérgio, pastor Fábio, é um grande desafio para nós. Porque sociólogos que olharam para essa questão da comunicação, tem um texto e aí os professores podem até pesquisar esse texto aí, está na internet também, do Rubem Alves, que ele chamou o texto de escutatória. E ele começa o texto dizendo assim, olha, eu tenho visto por aí muitos cursos de oratória. As pessoas querem falar, aprender a falar. Aí ele falou assim, mas eu nunca vi ninguém anunciar um curso de escutatória. Aí ele falou, eu acho que é isso que eu vou fazer, eu vou abrir um curso de escutatória. Aí ele falou assim, só tem o risco de ninguém se inscrever. Então ele vai observar essa questão da comunicação no âmbito social e vai dizer assim, olha, nós temos um problema aqui. A palavra, ela dita ao seu tempo, é boa. Esse é o princípio para a comunicação que está na palavra de Deus. Só que para eu dizer uma palavra certa ao seu tempo, eu tenho que ouvir. Eu tenho que parar o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, para dar ouvido. Você imagina, irmão Sérgio, irmão Fábio, se aqui, agora falando, nós estamos aqui comentando a lição. Imagina se eu já venho de casa já pronto, eu já estou pronto, eu não preciso ouvir mais nada. Na hora que você for falar, Sérgio, eu saio, eu peço licença, falo, olha, eu vou lá fora. Por quê? Porque o Sérgio vai falar. Eu vou lá fora, porque o pastor Fábio vai falar. Não interessa o que o pastor Fábio vai falar, porque eu já vim pronto de casa. Então eu fechei totalmente a comunicação entre nós. Nós só estamos comunicando aqui porque eu estou querendo ouvir vocês. Porque eu quero aprender. Eu quero sair daqui melhor. Eu quero aprender do pastor Fábio, porque eu li a lição, mas agora eu estou diante dele que ele compôs a lição. Eu quero ouvir o senhor, pastor, irmão Sérgio, porque eu quero ouvir o que o senhor tem a acrescentar a mim. O que o senhor fala vai ser importante para mim. E depois do que o senhor fala, aí eu vou responder. E aí eu vou procurar a palavra coerente com aquilo que você me perguntou. Porque nós estamos no ambiente de comunicação. Então, os princípios bíblicos são esses. Estão aí. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim. E aquela coisa que Jesus fala ali é um princípio para a comunicação. Quando Jesus fala assim, olha, vocês ficam apontando aí o cisco do olho do outro,
mas há um problema com você. E você não viu. Às vezes você está apontando, e aí o que acontece? Às vezes você está apontando a trave lá, mas a trave não está lá. Lá está um cisco. A trave está aqui. Então, isso são princípios bíblicos para a comunicação. Eu preciso aprender esses princípios para a minha vida, para eu poder construir. Isso aqui é uma construção que vai levar a vida toda, para eu construir um ambiente de comunicação, que nunca estará pleno, porque assim como eu, está sendo desenvolvido a cada dia. Então podemos dizer, irmão Walter, pastor Fábio, que... E assim, eu sempre uso a questão da internet porque hoje é impossível falar de comunicação sem falar deste mundo online, né? E uma coisa que eu observo aqui dentro do estudo que eu fiz, também pegando o pensamento de um sociólogo que estuda essa questão da comunicação, e abrindo aspas, ele diz assim: há uma enorme dificuldade das pessoas para aprenderem a ouvir com paciência os mais próximos. Atualmente as pessoas estão sem tempo. Fecha aspas. E a questão do tempo na comunicação? E podemos dizer que é um princípio bíblico também? Há um princípio bíblico, pastor Fábio? Exatamente. Existe um princípio bíblico a respeito disso que você comentou, irmão Walter. E, bom, tudo aquilo que nós estamos tratando aqui, na realidade, precisa ter um embasamento bíblico. Embora a gente utilize sociólogos, comunicadores, né? Rubem Alves é uma referência não só nacional, mas mundial, né? E embora eles tratem desse tema tão importante para nós, e pensando do ponto de vista técnico da questão da comunicação, assim como também a respeito da vida, onde o próprio apóstolo Paulo ele bebeu de muitos filósofos da época para desenvolver a sua teologia e trazer respostas, né? Essa associação que Deus nos deu de desenvolver a inteligência do aspecto humano e da nossa realidade com grandes pensadores, como foram citados aqui, trazer uma resposta bíblica combinado com esse conhecimento que foi sendo desenvolvido ao longo da história, para nós é muito rico e muito importante. Muitas vezes nós nos fechamos só em versículos, capítulos e livros bíblicos, uma vez que tudo isso que nós estamos aprendendo aqui está embasado na Bíblia. A contribuição desses homens para a nossa formação é importantíssima. Nos abre um leque da atualidade que pode ser extraído e inserido através do conhecimento bíblico, inclusive. E esse tempo para comunicar, nós precisamos pensar ele de vários aspectos. Nós precisamos comunicar, na verdade, em todo o tempo. Todo tempo nós nos comunicamos. Mas existem questões a serem tratadas que precisam de um determinado tempo específico. Precisa ser num lugar, num ambiente específico, precisa ser no momento ideal, precisa ser no momento que é propício a ser tratado. Então, quando nós falamos de tempo na comunicação, muitas vezes as pessoas, eu coloquei isso aqui dentro da lição, elas têm um problema, têm uma situação a ser tratada e elas simplesmente jogam para debaixo do tapete, né? Simplesmente falam, não, deixa isso para lá, né? Não é nada, tá tudo certo, tá tudo bem. E quando fala a respeito do tempo de se comunicar, de resolver problemas, de entrar na situação, envolve a situação emocional que a pessoa está envolvida, envolve a questão física, se ela está cansada, envolve a questão psicológica, se ela não está perturbada com alguma situação. Então, como identificar esse momento certo de tratar de questões importantes e ter um diálogo saudável que vai trazer uma resposta e resolver o problema. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E, no geral, quando nós ficamos nervosos ou irados ou com raiva,
e que é um sentimento que está presente em todo mundo por situações que a gente acaba passando. Nós precisamos, inclusive, aprender a lidar com isso, e o diálogo exige que a gente consiga lidar com esse tipo de sentimento, de emoção, para que ele possa ser fluido e que ele traga realmente resultado dentro da família. Se nós tratarmos no tempo inadequado, e qual é esse tempo inadequado? Quando você vai tratar de um assunto, você vai abrir o diálogo, você vai buscar respostas, e você está muito atarefado, você está muito cansado, ou você está nervoso com alguma situação. No geral, esse tipo de diálogo que envolve essas situações não vão trazer respostas adequadas. Pelo contrário, pode ser que você crie mais problemas, né? Então, se você vai conversar com a sua esposa, com seus filhos, ou eles vêm te procurar para conversar e você estiver muito cansado, primeiro que você não vai dar ouvidos ao que está acontecendo, né? Porque o que você quer naquele momento, na verdade, às vezes é tomar um banho, é descansar, é ir dormir, né? E aí qual que é o ideal? Olha, será que a gente pode conversar amanhã, nesse horário, em tal lugar? E aí eu vou ser todo ouvidos, eu vou te dar a atenção necessária, eu vou estar de corpo, alma e espírito entregue a você nesse diálogo, né? E aí a pessoa que está comunicando vai se sentir valorizado, vai se sentir amado, vai se sentir importante. E aí sim o diálogo vai se encaminhar para uma direção mais adequada. Agora, quando você está cansado, você vai dar pouca atenção, você vai querer que se encerre logo aquilo tudo, e a pessoa que está se comunicando vai se sentir frustrada. Quando você está com raiva, você bloqueia tudo aquilo que você deveria ouvir, porque você não vai estar pronto para ouvir. Você vai estar pronto para falar, para que você descarregue o que está dentro de você, e os seus ouvidos vão estar cerrados, na verdade. E se a comunicação ela é de duas vias, você tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar, na hora do nervosismo vai estar ao contrário. Você vai estar pronto para falar e tardio para ouvir, porque você está, na verdade, irritado, você vai estar nervoso com aquela situação. E eu usei uma palavra aqui que talvez eu possa trazer uma má interpretação, que eu coloquei: não brigue, né, na frente dos seus filhos, não brigue em público. Na verdade, não crie uma discussão, né? O brigar aqui não é agredir ou xingar, é a discussão que às vezes acontece dentro do lar, mais acalorada, né? Com os sentimentos que todos nós possuímos. E quando nós fazemos esse tipo de diálogo, discussão muito mais forte, né? Muito mais envolvendo emoção, se for em público, primeiro que você vai manchar a imagem da sua família. Segundo que quando você está em público, você quer se mostrar empoderado. Então você pode dizer palavras inadequadas. Quando você faz isso na frente dos filhos, você vai trazer uma situação de insegurança dentro do seu lar, porque os filhos, no geral, eles não conseguem lidar quando vê aqueles que são os líderes da casa, aqueles que devem promover a paz e a estabilidade emocional e espiritual dentro do lar. Ao ver esse tipo de situação, eles se perdem e eles se sentem inseguros. Bom, e agora o que vai acontecer? Na cabeça deles, por incrível que pareça, às vezes passa assim: será que eles vão sair de casa e vão me abandonar aqui? Será que eles vão se separar, não vou ter mais o meu pai ou a minha mãe aqui dentro de casa? Então, esse tipo de diálogo mais enérgico, de discussão, e que, primeiro, evitem isso em público, evitem isso na frente dos filhos e, se possível, evitem ter esse nível de diálogo, de discussão, porque, na verdade, ele não vai ser construtivo, ele vai ser destrutivo. Então, existe sim um tempo para o diálogo, para algumas certas questões, para alguns pontos importantes que devem ser tratados. Existem tipos de diálogo que os filhos não devem presenciar pelo conteúdo e pela situação, porque talvez emocionalmente eles não estejam preparados, né? Então, falar sobre questões que envolvem, às vezes, problemas financeiros, dependendo da idade do filho, ele não vai entender nada, só vai criar confusão na cabeça dele. É certo que a família precisa estar inclusa nos problemas que todos estão enfrentando, inclusive os financeiros. Mas existe um momento, uma fase, uma idade ideal para que eles também participem e eles aprendam e cresçam e se tornem homens e mulheres que vão saber lidar com essas situações. Existem pais que escondem todo tipo de problema e blindam seus filhos numa bolha, numa bola, como se fosse um bibelô, um objeto de cristal, e os filhos vão para a sociedade sem saber lidar
com as mínimas questões familiares. E quando entra dentro da sua própria família, quando forma a sua própria família, não sabe lidar com o que está acontecendo. Se houver um desemprego, ou um problema de questões financeiras, ou um problema de saúde, ou até mesmo um problema de relacionamento, eles são excluídos totalmente dessas questões. Então, às vezes, ter uma discussão na frente dos filhos sobre determinados pontos é importante. Como é que os meus pais lidam com problemas? Olha como eles fazem, eles se sentam, eles conversam, eles emitem as opiniões, eles têm liberdade um com o outro. Então, trazer os filhos também para estarem assistindo esse tipo de situação é importantíssimo para que eles também possam ter uma percepção de como uma família deve ser conduzida. Então, existe um tempo, sim, comunicar em todo o tempo, mas determinados assuntos, vez ou outra, devem ou não estar presentes os filhos e a maneira com que esse diálogo também deve ser conduzido. Estamos partindo aqui para o final dessa comunicação. Quanta coisa boa estamos aprendendo, né? Então, dentro disso que o pastor Fábio colocou, esse tempo engloba aí 3 frases que devem fazer parte, né? Eu estava errado, por favor me perdoe e amo você. Porém, há algo que não deve ser usado, ou que deve ser evitado na comunicação. O silêncio. Bom, Walter, o que o irmão pode nos acrescentar e sobre essa parte do silêncio? Bom, como já nós falamos um pouco antes, o silêncio é também uma das formas de se responder, né? Uma das formas de se responder nesse ambiente que não há abertura para a comunicação. E o que acontece com o silêncio? O silêncio, ele, embora nós precisemos manter o silêncio para ouvir, mas tem que ser uma audição interessada no que o outro está falando. Ou seja, que depois vai precisar daquela resposta boa, dita a seu tempo. Então o silêncio, ele pode ser extremamente ofensivo. Não só a ausência da resposta, mas o silêncio, ele pode ser um grande desrespeito para com o outro. Você não responder ao outro pode ser um extremo desrespeito. Então, assim, quando aqui o pastor Fábio coloca a questão do silêncio, é um silêncio que ele ofende o outro. Ofende porque o outro esperava uma saída, às vezes, para esse problema. Ou esperava uma acolhida disso, que é uma coisa muito boa. Imagina você vir contar algo bom, ou você mostrar algo bom para o outro, e o outro simplesmente não te ouviu, não te respondeu, ou não te respondeu como você esperava que respondesse. E isso, nós vamos olhar dentro da palavra, nós vamos ver exemplos disso, exemplos de pessoas que, diante de uma situação, por exemplo, de alegria, que a pessoa está comunicando algo, o outro simplesmente deu as costas. Se a gente lembrar, dentro do casamento, só para a gente ficar dentro do âmbito familiar, a gente vai lembrar daquela expressão de Davi diante da arca, quando ele entra na cidade, ele entra ali louvando a Deus, dançando pela presença de Deus, pela presença representada ali pela arca, chegando, trazendo que é um projeto que ele tinha, e olha a reação da esposa. Isso é um silêncio. Ah, mas ela não falou. Ela falou uma palavra sem ouvir o que Davi tinha. O que Davi estava expressando? Qual era a importância espiritual para a cidade trazer aquela arca? Qual era a importância emocional para o rei fazer aquele empreendimento? Qual era a importância física para o rei estar se expressando daquele jeito diante dos súditos? Então, ela não ouviu nada disso. Então, quando você guarda silêncio, e aí a palavra é boa, dita a seu tempo, é isso, você precisa ouvir bem, meditar naquilo que você está ouvindo, para que você possa responder. E essa resposta, ela é esperada pelo outro. Então, o silêncio, ele pode ser
extremamente, não somente uma palavra dura pode ser ofensiva, o silêncio pode ser muito ofensivo. Então, por isso que aqui a gente tem que ter cuidado. Ah, não, vou ficar quieto que é melhor. Não, às vezes você ficar quieto é a pior coisa que você poderia fazer. É ficar quieto diante dessa situação. Ah, eu não vou falar só para ela não ficar com raiva. Ah, não vou falar porque a pessoa vai se ofender. Talvez é isso que ela está esperando. Você, pelo menos, atentou naquilo que ela estava fazendo. Os adolescentes fazem muito isso. Às vezes eles querem tanto ouvir o pai e o pai não fala, que eles arrumam um jeito do pai falar com ele. Nem que seja para brigar. Não, mas agora pelo menos ele me olhou. Agora pelo menos ele olhou para mim. Então o silêncio ele pode ser extremamente destrutivo dentro do ambiente de comunicação. Ainda comentando um pouco sobre a questão do silêncio, né? O silêncio ele é bom, como foi dito aqui, ele é bom, né? Mas vamos voltar um pouco lá em Gênesis, né? Eva foi tentada pela serpente e oferecendo a ela o fruto que não deveria ser compartilhado entre eles. E aí Eva vem e apresenta a Adão o fruto também. E houve um silêncio ali de Adão, né? E esse silêncio foi tão destrutivo que trouxe destruição até os dias de hoje. Se Adão abrisse sua boca e dissesse apenas assim, olha, Deus disse para não comer desse fruto, ponto. Se ele tomasse a sua posição de dizer o que realmente Deus o havia orientado, né? E aí eu vou chamar a responsabilidade para o homem, porque o homem, ele é aquele que traz a segurança do lar, é aquele que lidera o lar, é aquele que é o sacerdote do lar, é aquele que encabeça a família. Se ele tivesse tomado a sua posição que Deus o constituiu, ele não ficaria em silêncio. Ele de fato teria trazido uma resposta para a sua mulher e eles talvez, assumindo ali, acredito eu, eles não teriam saído do paraíso. O silêncio é importante, mas quando você não abre a sua boca como homem dentro de casa, você deixa de trazer o resultado que Deus espera dentro do seu lar. Então precisamos ouvir sim. O silêncio ele tem que ser no momento adequado, simplesmente enquanto você ouve tudo aquilo que precisa ouvir. Então você deve ficar em silêncio, pronto para ouvir e depois falar sim no momento adequado, porque é necessário comunicar aquilo que Deus colocou no seu coração. Inclusive nas coisas mais pequenas que você imagina. Nas menores coisas, é necessário expressar a vontade de Deus que Deus colocou sobre a sua vida. Se Adão não tivesse se calado, porque muitas vezes o silêncio é um consentimento, né? Quem cala consente é uma expressão que todo mundo conhece, mas se ele não tivesse se calado, se ele tivesse expressado ali o que de fato Deus esperava deles, não havia se perdido tudo que nós perdemos ao longo da história da criação. Então, o silêncio ele deve ser usado de maneira adequada e não para frustrar. E aí do outro lado, mulheres, entendam, o homem não é multitask, né? Não é multiforce, ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, se o homem está fazendo uma atividade, chame a atenção dele. Amor, preciso falar com você. Marido, pai, preciso falar com você. Namorado, noivo, preciso falar com você. Me dá um pouco da sua atenção, porque enquanto está mirando para o que está se fazendo, tudo ao redor está desligado, né? Ah, mas eu falo, você não me dá atenção, mas me chama para que eu te dê atenção, me toque, me sinalize, olha, preciso falar com você. Pode ser daqui 5 minutos? Pode. Tem que ser agora? Tem. Então deixa eu parar o que eu estou fazendo para que eu te dê a atenção necessária, porque se eu não parar, eu não vou conseguir te ouvir. Se eu não me direcionar para você, eu não vou ouvir o que está acontecendo. Então é um conselho para as mulheres terem a atenção, se for o caso de um homem, e é um conselho para os homens pararem o que estão se fazendo para que dê a atenção necessária, né? E aí, por que isso acontece? Porque às vezes o silêncio é de não dar ouvido também. Então às vezes você está fazendo alguma coisa, a mulher se comunica com você, você não responde, não é porque você não quis ou porque você quis frustrar, é porque você não ouviu.
Então, se você não ouviu, não há o que responder. Então, existe essa situação dentro dos relacionamentos que acontece. Para o que está fazendo, olha para a pessoa, demonstre interesse, dê a audição, né? A escutativa, né? Falar sobre a escutatória, né? Como o outro disse, talvez esteja aí uma grande oportunidade, para que as pessoas sejam cada vez mais abençoadas, né? Desenvolver essa área, escrever um livro a respeito e tenho certeza que vai dar bons frutos aí. Muito bom. Deus abençoe o pastor Fábio, o irmão Walter. Eu achei muito interessante aqui que o irmão Walter colocou e um ponto aqui falando sobre o pensamento do irmão Fábio, e como é bom ter o comentarista aqui, que o irmão Fábio já esclareceu talvez algumas dúvidas, o Brig, né, e outros pontos mais. A nível de conclusão, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus, a você, professor, que nos escutou até o final. E a nossa proposta aqui nesse bate-papo, nessa comunicação, foi provocá-los, né? E leve uma provocação aos seus alunos, né? Uma provocação no seguinte sentido: a humanidade está vivendo a era da solidão dentro do lar e da grande massa humana anônima, provocada por relações virtuais, por relações que não têm profundidade. Então, que possamos pedir a Deus que nos ajude a voltar à era das relações profundas, né? Aquela coisa que muitos de nós vivemos, que os amigos se reuniam em frente de casa e conversavam horas e horas. Hoje nós vemos até grupos se reunindo, mas é engraçado que você observa que alguns estão falando e a maioria estão nos celulares digitando, postando, tirando fotos do momento. Para eles o que vale é o que as mídias falarão daquele momento. Enquanto que, na verdade, o desejo de Deus é que vivamos com profundidade nossas relações e nossa comunicação em família. Então, que Deus te abençoe e que você possa se sentir provocado e desafiado a promover uma boa comunicação com seus alunos, uma boa comunicação marido, mulher, marido, pai, filho, e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.